Noite, hoje, dia 16 de maio de 2021, retornamos para agradecer ao Deus invisível, para agradecer ao Deus que nos proporciona a vida, a saúde, a condição, ao Deus que controla todas as coisas. Obrigado por você que está conosco ao vivo, convide um amigo, um parente e faça-se presente nesse momento através do louvor, através da mensagem, da genuína graça de Deus. Ora comigo nesse momento para agradecer ao Deus único, ao Deus poderoso, ao Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque Tu és real, Tu és verdadeiro, porque o Senhor habita em cada um dos Teus filhos, aonde quer que os Teus filhos estejam nesse momento. Qualquer que seja o lugar, Deus, Tu habitas, Tu resides em nossas vidas, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. É o dono da Tua graça, é o dono das nossas vidas, e é pelo Senhor que nós vivemos, adoramos e cultuamos a Ti. Muito obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de ministrar a Tua palavra. Fala-nos, usa-nos para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Nosso convidador lá dentro. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite um momento de alegria, um momento de vitória, e é um momento de estarmos falando da genuína graça de Deus. Há muitos pregadores, há muitas comunidades religiosas, há muitos canais, há muitas pessoas que traduzem aquilo que o Evangelho traz, aquilo que o Evangelho mostra, aquilo que a Bíblia registra. Os livros que estão aqui, que foram compilados, os livros que foram permitidos pelo cânon sagrado. Muitos livros nós sabemos que foram deletados, foram descartados, ou melhor dizendo, existem, mas não foram inseridos e têm um conteúdo maravilhoso e tem um conteúdo importante. Porém, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus jamais vai deixar escapar a sua revelação, mesmo que esses livros não tenham sido colocados no cânon sagrado. A pesquisa científica, a crítica literária com relação à Bíblia, aqueles que trabalham capacitados também por Deus, porque hoje nós temos pessoas que têm uma capacidade incrível de estudar, de pesquisar. Cada um de nós tem uma vocação, tem uma chamada. Então existem pessoas que têm chamada para fazer essa pesquisa, para desenvolver esse trabalho. E com certeza nós também aprendemos com essas pessoas. O nosso chamamento, a nossa vocação é trazer a mensagem da genuína graça de Deus, a única mensagem, conforme veiculou o apóstolo Paulo, que dá herança e dá vida. E hoje nós vamos fazer, como nós já colocamos aí no nosso título, ainda agora fiz a correção aí no Facebook, perdoe-me pelo erro na hora de digitar, e nós colocamos: o que nos motiva a cultuar a Deus? É uma pergunta, ao mesmo tempo é uma forma de confirmar aquilo que já está dentro de você, aquilo que já está dentro de nós. Sabe, muitas pessoas têm dúvidas durante toda a sua vida, pessoas que passaram por religiões, que passaram por determinados lugares, que vivenciaram dogmas, preceitos humanos, como Paulo disse em uma das suas cartas, que nós não vivemos por preceitos humanos, por visão humana. E muitas pessoas que passaram por determinadas religiões ainda alimentam dúvidas na sua mente, no seu coração, no seu interior. E às vezes criam uma resistência incrível às verdades do Evangelho da graça de Deus. Criam uma resistência incrível ao genuíno amor de Deus. Criam uma resistência incrível
a simplicidade, ao equilíbrio que é o Evangelho. O Evangelho, ele não impõe. O Evangelho, ele trabalha com algo que é genuíno, que vem de dentro para fora, até mesmo a obediência, até mesmo a ética, a moral, os bons costumes, tudo aquilo que nós fomos vocacionados, como disse Paulo, nós fomos chamados para viver em obras perfeitas preparadas de antemão. Um corpo pecaminoso, um corpo de carne, porque vivemos na carne. E sempre será assim. No livro de Eclesiastes, no capítulo 4, há um texto com um contexto que nós compreendemos, que é a revelação de Deus, embora alguns, certa vez um pastor falou para mim, mas Eclesiastes é um livro poético, nós não podemos criar uma doutrina em um livro poético, concordo. Não é uma doutrina que nós estamos criando, mas é uma verdade absoluta que nós entendemos pela inspiração de Deus e pela revelação, porque tudo que Deus fez, ele disse que ele viu que era perfeito, era bom. Deus viu que era bom. Embora o profeta Isaías coloque lá no capítulo 47 que Deus criou o bem e ele criou o mal. Deus não deu a condição do homem fazer o mal para justificar o fato de ele ter criado todas as coisas. Olha, faça o mal porque eu estou apoiando isso aí que você está fazendo. Não. Tanto que ele falou para Caim, se bem fizeres, né? Se você fizer bem. Mas existem pessoas que não têm dentro de si esta capacidade de fazer o bem. Desde o mais baixo escalão da condição humana ao mais alto escalão, aqueles que são governantes, são reis, são presidentes, porque a palavra diz que Deus também colocou sobre esta terra governantes. Toda a autoridade é posta por ele. Seja ela para fazer o bem ou para fazer o mal. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que não adianta nós orarmos, que Deus não vai nos dar uma autoridade para fazer o bem. Não, não é isso que eu estou falando. Mas toda a autoridade é constituída por Deus. Até porque todas as coisas foram constituídas por Ele. Mas o nosso tema hoje não é falar sobre a autoridade constituída por Deus. O nosso tema é o que nos motiva a cultuar a Deus. O que nos traz prazer em cultuar a Deus. O que faz você cultuar a Deus? O que me faz cultuar a Deus nesse período de pandemia? Uma boa parte de nós, os filhos de Deus, estamos cultuando em nossos lares e em nossas casas. O que nos traz alegria para cultuar ao Senhor? Sabe, porque muitas vezes eu e você temos problemas na nossa vida e não conseguimos ter a alegria para cultuar a Deus. Às vezes a tristeza em nossas vidas é tão grande, às vezes os problemas, as aflições, e parece que o nosso foco, a nossa visão está na vida terrena. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ah, mas crer na divindade de Jesus é algo questionável, porque quando fazemos as comparações de Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos divergências, encontramos situações que parecem até mesmo ser fraude no escrito deste livro. Mas quando você coloca os teus olhos, independente de você ter sido um pastor, e hoje apenas ser um professor, ser um homem sábio, uma pessoa instruída, culta, que busca pelo estudo científico, né, pelo estudo literário, pela crítica literária, pelo foco que você tem no estudo, independente disso. Eu sei que você tem fé. Eu sei que o Deus que é Espírito, ele não vai trabalhar na sua vida, na minha vida, por questões materiais, por questões científicas, mas ele vai trabalhar no que diz respeito à questão espiritual. E o Deus que nós cremos, ele nos traz fazer esta reflexão nesta noite. O que nos motiva a cultuar a Deus? O que nos motiva a tirar 1 hora das nossas vidas, meia hora das nossas vidas, 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, às vezes para sentar na beira da cama, dobrar o joelho, deitar, ir na beira da praia, no meio da mata, em algum lugar, para conversar, para meditar e ouvir a voz de Deus, para nos reunirmos em um templo, em um edifício feito por mãos de homens. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em nós, nas nossas vidas. O diferencial, o divisor de águas foi a cruz. Antes da cruz haviam pecadores nesta terra.
Depois da cruz, o pecado foi extirpado, o pecado foi eliminado, o pecado foi deletado. Não há mais pecado. Existem e continuam existindo seres com uma carne pecaminosa, sim, porém vivificados, regenerados, novas criaturas. Não há compatibilidade em você ou eu dizendo assim, mas eu sou pecador, eu sou nova criatura. Ué, você é nova criatura ou você é pecador? Você é pecador ou nova criatura? O que você é? Vai ficar igual aquela história do irmão Carmelo, casa, separa, casa, separa, casa, separa. O que você é, afinal? É pecador ou nova criatura? O Deus Todo-Poderoso é eficaz ou não é eficaz? O Deus que habita em nossas vidas nos dá a motivação para cultuar a Ele ou não? Continue com a gente. Vá até o final dessa live para que você possa tirar as suas conclusões, para que você possa refletir e olhar para o alvo que é perfeito. Nesse momento nós vamos cantar duas lindas canções. Eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, né? Uma composição minha, nossa, vamos dizer, porque Deus com certeza nos inspira. E a outra não me recordo qual é o compositor, mas é uma música bonita. Vou deixar melhor vir para o final. Eu vou cantar primeiro o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para vencer, muitas razões para dar amor. Sempre se sabem os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Oh, oh, oh. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Oh, oh, oh. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Oh, oh, oh. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção.
pessoas pensam que o motivo de cantar, o motivo de fazer as coisas, é o motivo dessa terra. A nossa vida é tão curta, é tão passageira. Essa semana nós vimos várias pessoas, pessoas públicas partirem, pessoas que fizeram, talvez pela arte, pessoas que fizeram pela política, pelo povo, que geraram motivos nas pessoas, pessoas que trouxeram um pouco de si para alegrar, para edificar a vida dos outros, e partiram. Então a nossa vida ela é muito curta. Eu sei que todos nós queremos viver bem, todos nós queremos ter felicidade, saúde, em todos os aspectos da vida. Mas o maior motivo da nossa canção, o maior objetivo da nossa vida, sem dúvida nenhuma, tem que ser aquele que nos deu o fôlego da vida, aquele que nos concedeu viver, aquele que nos concede trabalhar, ganhar dinheiro, aquele que nos consegue ter o lazer, ter o prazer, a alegria, todas as satisfações da vida, como diz lá em Eclesiastes, goza a vida com a mulher que Deus te deu, com o esposo que Deus te deu, com a família que Deus te deu. Faça tudo que tiver às mãos para fazer, porque para onde você vai não tem indústria. O que significa dizer que do outro lado da vida, nós não vamos ter a estrutura e a forma de viver que nós temos aqui. Como vai ser do outro lado? Ninguém jamais voltou. Minha mãe e meu pai não voltaram para dizer como é. O centro espírita pode até evocar como eles falam, né? Quando eles escrevem, psicografar, né? Mas ninguém jamais voltou do outro lado para dizer assim, rapaz, é bom pra caramba, ó, aqui tem uma piscina, aqui tem ouro, ruas de ouro, e tem gente que distorce, deturpa as verdades, algumas verdades bíblicas, não, lá no céu vai ter. A linguagem bíblica é uma linguagem para nos mostrar a grandeza que haverá. Mas ninguém jamais veio, voltou, reencarnou para dizer, ó, é bom, é show. A única pessoa que tem um registro que fala que viu coisas inefáveis, que ouviu, que não é lícito dizer, foi o apóstolo Paulo, que mesmo assim recebeu um espinho na carne para não falar coisas inefáveis. Vocês estão aqui compartilhando o Peter, tomando banho, é uma graça. Então, nós precisamos encarar a vida, lógico, fazer, conquistar, deixar herança para os filhos. Sim, sem dúvida nenhuma, é bom. Quem é que não gosta de fazer uma boa refeição, de ter um bom lazer, de ter o seu bom carro, de passear, de viajar, de curtir a vida? Não há nenhum mal, nenhum pecado nisso. Mas o nosso motivo, o nosso verdadeiro motivo. Não estou querendo dizer com isso que nós tenhamos que fazer como há muitos anos atrás, que a igreja romana, né, ela dizia que a pobreza era a virtude cristã. E muitos se entregaram à pobreza, né, entregaram a missão de pobreza como se fosse virtude cristã. Não é a vontade de Deus, não é essa, com certeza. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A palavra ela é bem clara. Você pode ter toda a riqueza, não faça da sua riqueza o seu Deus. Como tem pessoas que também fazem da sua riqueza a pobreza, da sua pobreza o seu Deus. Se vangloriam, não, porque eu passo privação, porque eu passo necessidade com o amor de Deus. Tudo mentira, tudo balela. Paulo falou que ele sabia ter alegria vivendo com abundância, com fartura, mas também na escassez. Então, o conhecimento do Evangelho da Graça, ele gera equilíbrio. Eu posso ter $1 milhão na minha conta, como eu posso ter apenas R$500 na minha conta, né, R$300 na minha conta, ter $2 milhões, né, tá aí a última ganhadora do Big Brother, Juliette, R$1,5 milhão. A pessoa pode ter, mas a felicidade tem que estar dentro. A raiz da nossa canção tem que ser o Deus Todo-Poderoso. A gratidão a Deus, saber usar o que nós temos, porque a vida é curta e passageira. Hoje, o ex-prefeito de São Paulo, Mário Covas, né, o neto do governador Mário Covas, o Bruno Covas, veio a falecer, um rapaz novo, cheio de vida, de esperança,
que deu a sua vida pela política. Eu não estou aqui para dizer se foi íntegro ou não, não compete a mim. Mas a vida é tão curta. E valorizar aquilo que a matéria tem mais do que o espiritual não faz sentido. Valorizar o que o conhecimento traz mais do que o espiritual também não faz sentido. Logicamente que conhecer o próprio Jesus de Nazaré no dia da sua carne, no livro histórico de João, ele falou que a verdade que nos liberta é o conhecimento. Quando eu conheço a verdade, eu tenho libertação para viver com liberdade, com tranquilidade, viver light, sabe? Com a leveza que o Evangelho nos traz. O Evangelho não é um fardo pesado, não pode isso, não pode aquilo outro. Jamais alguém vai poder ter motivo de canção e amar a Deus e dizer: Senhor, Tu és tudo de bom. Eu vou viver na Sua presença. Eu quero compreender a Tua salvação e vou provar da Tua essência. E os meus sentidos serão corrigidos por Ti. Jamais alguém pode dizer assim debaixo do tacão do legalismo, de um fardo pesado. Não pode ver televisão, não pode jogar bola, não pode ir à praia, não pode isso. Tem que fazer a Santa Ceia, que não existe, né? Que foi a última Páscoa, e tem gente que ainda tem a mente fechada e que aceita, que recebe da religião tudo isso. Eu respeito, nós que pregamos a graça, respeitamos sim. Mas é preciso ter uma voz que clama e que diga: sai do meio desta mentira, desta falácia. É uma falácia. Tudo isso que está por aí é uma falácia. Isso é apenas para arrecadar, para enriquecer o bolso de alguns. Esta é a grande verdade. À medida que a graça vai sendo pregada, à medida que os canais vão crescendo, as pessoas vão desenvolvendo, não só hoje pela internet, hoje pelo YouTube, e vai continuar provavelmente por longos anos, mas nos locais, nas cidades, nos estados, nas regiões, em todo o Brasil, em todo o mundo, esta graça está sendo expandida, esta graça está crescendo, esse conhecimento está chegando à mente, aos corações, a metanoia está sendo feita, pessoas estão sendo libertas das prisões, estão sendo libertas dos cativeiros que a religião impõe às pessoas, seja qual for a religião. Porque, sabe, durante muitos anos a religião católica apostólica romana, ela se deteve com uma única igreja que dentro dela, fora dela não haveria salvação. Depois os evangélicos da mesma forma. Os evangélicos, alguns segmentos evangélicos diziam que só eles eram santos porque as irmãs das outras denominações estavam de manga curta e a santidade, agradar a Deus, era manga comprida, era o cabelo comprido, era não passar um ornamento feminino que deixa a mulher mais bonita. Todo esse contexto das religiões já cai por terra. Deus levantou a sua graça nos dias atuais e vai continuar erguendo. Esta graça estará erguida por anos e anos a fio, para que as pessoas vivam com Deus e cresçam e desenvolvam. Há pessoas que acham e pensam que a terra vai ter fim, porque o homem não tem mais jeito. Tem sim, claro que tem. Os filhos da salvação têm jeito. Jesus falou que nós somos o sal e a luz do mundo. Se ele não falasse isso, se Jesus não tivesse vindo, se Deus não tivesse tomado forma humana, realmente não adiantaria mais nada. Não haveria evangelho. Não haveria nem, não teria nem motivo por que estarmos pregando aqui. Então amar a Deus é tudo de bom. Canta comigo esse louvor da nossa autoria. Amar a Ti é tudo de bom, viver na Tua presença, compreender Tua salvação e provar Tua essência, é ter os sentidos por Ti corrigidos, a luz no caminho, nunca estou sozinho, saber que fui por Ti escolhido, fui predestinado, amado e querido, é confiar na Tua palavra que nos
santifica, nos ama e nos lava. É tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom. Conhecer a Jesus. Amar a Ti é tudo de bom, viver na Tua presença, compreender Tua salvação e provar Tua essência. É ter os sentidos por Ti corrigidos, a luz no caminho, nunca estou sozinho. Saber que fui por Ti escolhido, fui predestinado, amado e querido. É confiar na Tua palavra que nos santifica, nos ama e nos lava. É tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom. Conhecer a Jesus, conhecer a Jesus, conhecer a Jesus. Antes mesmo ser conhecido por Ele, saber que Ele nos conheceu, que Ele transformou a condição de nós vivermos eternamente. Ele nos deu vida e vida em abundância. Abra sua Bíblia comigo. Na Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 1, 23 e 25. O que te motiva a cultuar a Deus? O que me motiva a cultuar a Deus? Porque às vezes você tem uma semana dura, difícil, o chefe brigou com você, o patrão te demitiu, o marido brigou, a esposa brigou, o filho te chateou, você se chateou com o vizinho, enfim, papagaio, periquito, cachorro, gato. Houve aborrecimentos de vários tipos, de várias naturezas. E aí você fica desmotivado, sem vontade de cantar aquela bela canção. Vai embora, como diz Joseph Klimber. Mas quando nós nos debruçamos sobre a meditação e a reflexão, fazer aquela reflexão, não apenas no que diz o livro que nós consideramos sagrado, o livro oriental chamado Bíblia, este compêndio, porque Paulo, quando falava das Sagradas Escrituras, Paulo não estava referindo a 66 livros. Paulo se referia àquilo que o povo judeu lia no templo, né? O profeta Isaías, os profetas, aquilo que eles liam ali, ou seja, a lei, a Torá, a lei de Moisés. Paulo falava das Escrituras, ele se referia aos 613 mandamentos, ou 618 mandamentos, como queira, aquilo que eles seguiam da lei. Quando a Bíblia diz que
transgredir aquilo ali era pecado. O pecado era a transgressão das ordenanças, dos mandamentos, daquilo que deveria se cumprir. E hoje, o que nos motiva? Será que quando você chega na igreja, na sua comunidade, na sua congregação, e você brigou com a sua sogra, e você chamou aquele colega, seu parede branqueada, seu filho do maquirrão que fuça, e aí você se exasperou com alguém, e aí você diz assim, não, hoje eu não posso tomar a Santa Ceia. E aí você perde a motivação de cantar, de exaltar, de louvar, de engrandecer, de falar, Deus, obrigado por eu ter respirado mais este dia, por eu viver mais este dia nesta terra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de estar, de passar por esta terra, de trazer por esta terra, de certa forma, de cumprir a tua vontade nesta terra. Porque cada um de nós tem algo a fazer nesta vida, neste mundo, nesta terra. Cada um de nós tem não apenas uma vocação, mas cumprir um desígnio estabelecido por Deus. Nem que seja para durante a tua vida você atravessei 8 velhinhas desdentadas e banguelas ali na Travessa do Passeio, ali na Praça Tiradentes, ou na Praça da Sé. Deus me fez nessa terra atravessar essas 8 velhinhas desdentadas e banguelas para não ser atropelada. Esse foi o teu chamado, não importa. Há pessoas que têm o chamado de Deus até dentro de uma religião para fazer o bem. Ah, então o senhor está dizendo que qualquer religião serve. Nós não estamos aqui para defender a religião A, B, C ou D. Mas nós entendemos que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpre mesmo quando você não está reinando em vida. Porque há muitas pessoas que vivem dentro de determinados lugares que se chamam igreja ou lugar de bênção, mas vivem uma vida pesarosa, uma vida de canga, sabe aquela canga que se põe no boi, no jumento, para ele carregar um fardo pesado, e a pessoa vive a vida toda assim, até a hora da morte, sofre, que é uma desgraça. Alguns ficam dentro dos seus casulos e às vezes é preciso, chega para lá, para a pessoa poder dizer assim, caramba, vivi 48 anos, vivi 80 anos dentro de um legalismo. Ah, pastor, mas as igrejas não estão vivendo a graça de Deus? Sim, todos nós vivemos a graça de Deus. Só que a grande maioria das denominações religiosas, das religiões, mesmo a graça de Deus sendo real, vivem um legalismo humano. Vivem resquício da lei de Moisés, uma boa parte das igrejas, e não amam, e não são amados. E estão aí esperando a volta de um Jesus que nunca vai voltar, com todo respeito aos pastores que pregam isso, e vão continuar pregando, porque essa pregação não começou há 10 anos atrás, não começou há 30, há muitos anos, há mais de 300 anos. E as pessoas, elas vivem esperando através de falsas profecias, ou de profecias que já se cumpriram. Então Paulo, 1 Coríntios 23, 25, diz assim, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Está vendo? É loucura. O Cristo crucificado e ressuscitado é loucura quando você diz para alguém assim, meu amado irmão, minha amada irmã, leia 24 de Mateus, leia em início de Apocalipse, você vai ver que 24 de Mateus, Jesus está falando bem claro, os que estiverem em Jerusalém fujam para os montes. Jesus Cristo, ele estava dizendo o julgamento de Jerusalém no ano 70 da era cristã. Jesus não estava dizendo que haveria sofrimento para o século 19, 20, 21, 22, 23, não. Estão aí os pregadores pregando a volta. Eu vejo até que existem pregadores que daqui a alguns anos vão dizer assim, caramba, por que eu não dei ouvidos a esses pregadores da graça e não comecei a pregar essa verdade e não me vi livre deste fardo pesado amedrontando as pessoas? Sabe por quê? Existem muitos pregadores que pregam por ingenuidade, por não ter ainda revelação, entendimento, conhecimento, mas outros pregam por torpe ganância, como dizia Paulo. É muito mais fácil você que tem inteligência, sabedoria, monta uma empresa para produzir alguma coisa, um canal de televisão. Aí monta um canal de televisão que você vai ficar rico. Você vai ter propaganda da empresa A, B, C, D, F, G, você vai ficar rico, milionário.
mas usar o Evangelho de Deus para arrancar do bolso das pessoas o seu suor e se enriquecer, isso é covardia, isso é maldade. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Nós não pregamos o Evangelho por revanche, sabe? Há no Evangelho concretização do amor genuíno e invisível no que é visível. O Evangelho, ele é algo de concreto, por mais que seja uma coisa invisível. Olha só, eu vou pedir à minha esposa, dá um pulinho naquele interruptor ali, apaga essa luz aqui, por favor. Pode apagar. Você tá vendo? Você vai me ver, tá escuro aqui, eu não sei nem como é que tá aparecendo ali, minha filha, tá muito ruim, não tá? A imagem tá péssima, não tá? Horrível. Só meu cabeção de Paraíba, aleluia. Agora acende a luz. O Evangelho é assim. Você não vê os elétrons, os prótons, os nêutrons, a corrente elétrica, ela é invisível aos nossos olhos. Mas se você botar a mãozinha ali, num fio desencapado, no chão, sem isolamento, vai tomar uma pancada violenta até a escada morrer. E esta mesma energia que é oculta, que talvez só no microscópio você consiga ver, né, os prótons, elétrons, os nêutrons, né, os átomos, as menores partículas, ao olho nu, a olho humano você não consegue ver. O Deus invisível ele é assim. O Evangelho ele é algo palpável, ele é algo concreto, de um amor genuíno e invisível naquilo que é visível. E infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer, estão pregando um Evangelho que não é o amor de Deus. Estão pregando por aí um Evangelho de entrar no bolso das pessoas e tirar aquilo que as pessoas têm. Olha, nós estamos no Facebook, no nosso canal, se você quiser pedir, né, tua oração, várias pessoas aqui com certeza participam, ainda não vi aqui, mas se você quiser você pode se fazer presente aí pelo Face, dá o teu like. E então, a nossa pregação ela não acontece por revanche, porque as pessoas estão pregando um evangelho aí que não é esse evangelho real do Deus verdadeiro, do amor genuíno. É o evangelho do acharcamento, são verdadeiros calabouços. Eu falo como Geraldo Moraes diz, são calabouços sim. As pessoas estão em prisões, dão o seu dinheiro, dão o seu tudo, para receber alguma coisa em troca que nós já recebemos. Efésios capítulo 1. Nós já recebemos, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. E até um adendo para você aí, eu não preciso pedir a bênção, não preciso dizer, Deus te abençoe. Reflita, não engula o que eu estou te falando e diz assim, esse pastor é louco. Reflita, leia, reflita e entenda que depois da cruz, a bênção já está, nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. A grande questão é que muitas vezes as pessoas, por não terem esse conhecimento, não pegam, não apalpam, não se apossam dessas verdades e não ousam fazer, praticar, né? Se lançar, se jogar, para que essa bênção que já está aí faça parte da sua vida. Então a nossa pregação, como eu falei, não acontece por uma revanche. Eu não tenho ódio, raiva no coração, nada disso. Embora eu tenha vivido isso no meu passado, mas a minha meta, o meu objetivo, o meu chamamento de Deus é justamente para ajudar outras pessoas a se libertarem sim, e a viver como eu vivo, com alegria, com gozo profundo, sem prisões. Então, a nossa comunicação, a nossa visão é comunicar a genuína graça. Não é uma doutrina, né? Não é ideia, é a expressão do invisível que se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo. Antes Jesus de Nazaré, hoje o Cristo ressuscitado. E ao voltar para o local de onde ele veio, ele se manteve misteriosamente, ou se mantém misteriosamente, Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Né? Aquele que se manifestou, e aí você vai ler a passagem de Paulo falando, misteriosamente em cada um de nós, em cada um de sua essência. Eu, você,
Através de quem? Através do Espírito perfeito que já habita em nós. Há pessoas que não conseguem entender, elas estão em dúbio caminho. Não, eu tenho o Espírito Santo. Não, mas eu tenho que me santificar. Não, eu tenho, mas se eu não fizer. Não, se ele vai voltar, eu vou ficar. Não, porque ele volta e ele tem. As pessoas estão confusas. Elas não receberam o Evangelho. Elas receberam dogmas e doutrinas humanas, mesclado com a lei de Moisés. Então, a noiva, nós somos a noiva que desceu do céu, a Jerusalém celestial. Ele já está em nós. Aquela Jerusalém do Apocalipse, eu vi a Jerusalém, a nova Jerusalém que desceu do céu, já somos nós. É a cidade santa, nós somos a cidade santa, o Espírito da verdade habita nos filhos de Deus, no nosso Espírito. Nós temos essa perfeição, por isso nós podemos falar desta maneira. Por isso nós podemos crer e pregar assim. A tradição apregoa e aguarda uma materialização de algo que é vivo e espiritual e já se irradia na Igreja de Cristo. E é necessário se pôr em prática e não ficar como água parada, estagnada, aguardando um Jesus que vai voltar e que foi reduzido a um ser que vai liderar esta terra com o seu reino espiritual. As pessoas estão igualzinho o povo de Israel naquela época. Eles queriam um Jesus que descesse com toda a autoridade humana para arrebentar, para destruir Roma, para poder tirar o povo da escravidão, do sofrimento que eles tinham. Que, aliás, o povo de Israel constantemente passava por escravidão. Filha livre de um era escravizado por outro, era um povo teimoso, um povo obstinado, um povo de dura cerviz, como nos profetas você vê esse registro. Um povo que teve algo que hoje nem muitos de nós talvez não vivam da maneira sobrenatural como eles viviam. Codornizes desceram para alimentar, o maná desceu para alimentar. O povo atravessou o mar vermelho, que tenha sido um fenômeno da época, não me importa, mas que Deus os conduziu para fazer naquele exato momento, naquela época. Depois que eles atravessaram, o grande milagre foi o exército de Faraó morrer ali, como a história conta. Um povo que vivenciou milagres. Hoje, talvez eu e você, talvez alguns de nós não vivenciem milagres. Eu conheço pessoas que vivenciaram, pessoas que em acidentes de automóvel sentiram a mão de Deus tirá-las de lá. Há uns anos atrás eu trabalhei com um engenheiro que se dizia ateu, que cria no Big Bang, mas ele contou um testemunho para mim que no acidente de automóvel que ele teve, ele sentiu como se uma mão tivesse tirado ele de lá. E ele sabe que foi Deus. Pessoas que viveram experiências que eu, sendo um pastor, tendo sido criado na religião, não vivi experiências sobrenaturais ainda com Deus. Nada impede de um dia eu viver uma experiência sobrenatural. Para não dizer que eu não vivi a experiência sobrenatural, Deus restaurou a minha vida. Depois de eu ter um casamento desfeito, da minha vida ter sido desfeito, Deus me deu condições de restaurar, de desenvolver, de estar aqui, de poder comprar o meu imóvel, a minha casa, de fazer a minha vida desenvolver. Sim, isso faz, lógico. Aí você vai dizer, não, Marcos, isso aí é inerente à condição humana. Isso aí não é motivo para você cantar, é o motivo da minha canção. Claro que é. A tua capacidade e a minha capacidade não é nada. Eu e você, de uma hora para outra, vamos voltar à terra, ao pó, a carne volta ao pó que o deu. A nossa essência carnal é da terra. Então essa tradição, ela quer uma materialização de um Deus que vai vir para destruir, vai arrebentar com tudo, vai destruir, e o ímpio vai destruir. As pessoas continuam acreditando em uma versão apocalíptica de um evangelho fracassado que nunca existiu. Creia nisso. Nunca existiu. Como diz o Geraldo Moraes, um grande abraço, irmão Geraldo Moraes, que falou esses dias, eu acredito sim, irmão Geraldo, nós, os pregadores da graça, precisamos unir nossas forças. E Deus permitiu, qualquer dia estarei em Caxias para conversar com o irmão. Precisamos sim fortalecer os laços dos pregadores de graça, sim, para que essa verdade seja expansiva. Ajudar um ao outro nos canais do YouTube. Você que está nos assistindo, aliás, fica o meu pedido, se inscreva no nosso canal. Estamos com 73 inscritos apenas. Se inscreva, convide um amigo para se inscrever, sim. Vamos crescer, desenvolver, vamos expandir pelo YouTube, pelo Brasil afora, pelo mundo afora.
A graça de Deus precisa expandir, precisa crescer. E como diz o Geraldo Moraes, o Apocalipse é um jornal velho. Extra, extra! Eis que ele vai voltar e vai julgar. E você vai medir com o caniço a parte interna do templo. Aí tem gente que lá está confundindo, distorcendo tudo. Extra, extra! Carta escrita às 7 igrejas da Ásia. Aí tem igreja em Macaé, em Sernambitiba, em Pernambuco, na Bahia, que acha que o Apocalipse é para ela. É um jornal velho. Você que é pregador, que de repente acessou o nosso canal, está ouvindo e falou assim, esse cara está doido, está falando bobagem. Não precisa você estudar muito, você sabe, se você pesquisar. Muitos fizeram faculdade em Harvard, tem gente que é PhD, THD, que foi para fora para estudar nos Estados Unidos. Para quê? Para pregar o evangelho caduco? Como Paulo disse, na caduquice da letra, a grande maioria dos pregadores estão engromando e enrolando o povo de Deus. João 18,36, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é aqui. Imagina você, se o reino de Jesus fosse desse mundo, com toda a autoridade que tinha, que zombaram dele na cruz, ele teria descido dali da cruz na mesma hora, arrebentava tudo, prendia tudo, ele tinha autoridade e poder para fazer isso. Só que o reino dele não é esse. Ele veio trazer para nós, deixar para nós um legado espiritual, um legado de metanoia de mente, de capacidade para nós pregarmos, para nós vivermos, para nós entendermos que temos sim. Pode progredir nessa vida. Olha, por mais que você use, hoje em dia nós temos os coaches, né, que ensinam a você ter capacidade financeira. Eu posso ficar rico da noite para o dia. Eu posso ganhar 2 milhões de reais nessa semana, na outra. Eu vou morrer e tudo vai ficar aqui, não vai adiantar nada, é bom, claro que é. Mas não é a essência da nossa vida, o motivo da nossa canção não é esse aí. Ele se fez carne e habitou entre nós e cuida de mim através de você e de você através de mim. A essência do Evangelho é isso daí, é o cuidado que nós temos que ter um com o outro. Talvez eu possa não ter financeiramente condições de cuidar de famílias. Eu vejo nessa pandemia pessoas estão fazendo, se estão mostrando com a mão ou com a outra para poder se vangloriar, o problema é deles. Mas eu vejo muitas pessoas fazendo, ajudando, né, coletando alimentos para pessoas que estão passando fome, necessidade, estão passando. Sim, devemos ajudar sim. Quem tem fome tem pressa, sem dúvida nenhuma. Mas o trabalho que nós que pregamos a graça de Deus fazemos também é um trabalho de alimentação. É um alimento sólido espiritual que muitas pessoas estão presas às suas religiões, acham, não, se eu for ali colocar com todo respeito aquele despacho ali, eu vou receber essa vitória. Filhote, você já é abençoado, filho. Você tem toda a bênção em você, você não precisa levar nenhuma indulgência, nenhum despacho, você oferecer nada. Como tem outros assim, não, se eu não subir no monte, ali no Monte das Oliveiras, lá em Campo Grande, Big Field ali, se eu não subir aquele monte ali em Santa Cruz, se eu não for orar 3 horas, uma para o Pai, uma para o Filho e para o Espírito Santo, eu não serei abençoado. E as pessoas estão confundindo. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A verdade liberta. A verdade liberta. Eu e você não precisamos ter este peso nas nossas vidas. Não precisamos ter este peso em nossos corações. Sônia Borges. O Peter, o pessoal amou o Peter aqui, né? Se fosse na lei, eu não podia fazer isso, estaria sendo criticado. Amém, Jesus. Sinta-se curada, irmã Sônia Borges. Sinta-se abençoada, a cura está em nós. Né? Nós temos uma caixinha aqui, uma farmácia, ministrando a cura para a sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. O véu precisa cair, com certeza. Para a glória do nosso Deus. Oramos e declaramos, né, a manifestação, a vitória na vida das pessoas, a vitória na vida deste povo, para a glória do nosso Deus. Aleluia. Então, eu e você precisamos enxergar e ver que as nossas armas não são armas carnais. Segundo aos Coríntios 10:4,
As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas armas que nós lutamos, a pregação, o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, destroem fortalezas, sofismas. Sabe, a mentira, ela muitas vezes, de tanto ela ser pregada, porque Jesus vai voltar, porque Jesus parece a verdade, e as pessoas ficam aí com medo, um medo tremendo, como se fosse uma verdade. Destruir os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, o que nos motiva a cultuar a Deus? O que nos motiva a nos gloriar no Senhor? Primeiro, a sua luz. Ainda agora minha esposa fez aqui uma demonstração, apagou a luz, fiquei na penumbra, apareceu meu cabeção, que sou carioca, mas cabeção de Paraíba, né? Nossos irmãos da Paraíba, eu os amo, né? Nós amamos os nordestinos, porque há um país, o Brasil é um país único, com diferentes características, mas somos brasileiros todos nós, e amamos todos os brasileiros. Não há povo resiliente igual a nós. Então, a luz, uma das coisas que nos motiva a cultuar a Deus é a sua luz. 1 João 1,5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. E estão aí as religiões, levando as pessoas a viverem trevas. A treva do medo, a treva do pavor, a treva do pânico, a treva da falta do conhecimento, a treva da prisão espiritual. Liberte-se pelo conhecimento da genuína graça de Deus. Nós temos um canal, tem um canal de Geraldo Moraes, tem o canal do Cristiano França, eu estou citando aqui, vocês podem consultar, tem o canal do nosso irmão Messias Souza, São Gonçalo, Caxias, Rio de Janeiro, na Bahia, irmão Elson de Jesus, tem vários outros canais, vários pregadores, existem irmãos que estão saindo com 30 anos de denominações evangélicas tradicionais e estão largando e pregando a graça. Há pouco tempo me perguntaram assim, Marcos, o seu ministério está vinculado a qual ministério? Eu falei, nós somos dependentes de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. O ministério Graça e Intimidade é um ministério vinculado ao céu, ao coração de Deus. A homens não devemos coisa alguma. Então, o primeiro ponto é a sua luz. O que nos motiva a cultuar a Deus é esta luz que está dentro de nós. Nós somos o sal da terra, é a luz do mundo. E a luz, ela irradia por onde quer que você passe. Ela irradia a condição para que outras pessoas possam andar junto contigo. Segundo ponto é o amor. 1 João 3, 18, 23. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Obviamente que a nossa obediência a ele, ela foi gerada por ele dentro de nós. Não pela nossa carne, não pelo nosso ego, não pela nossa religiosidade, mas pelo Espírito perfeito que habita em nós. A nossa obediência é por este vínculo perfeito dessa filiação que nós temos. Nós não somos filhos rebeldes, somos filhos obedientes. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Então, quando este amor verdadeiro existe, as pessoas se ajudam. O conhecimento, ele é expansivo, o conhecimento, ele vai aqueles que nos ouvem, aqueles que refletem, aqueles que
seguem a palavra da genuína graça de Deus, não um homem, é um pastor, não, nada disso. Você não precisa me seguir. Você precisa entender que nem seguir a Cristo, na verdade, nós devemos, porque Ele está dentro de nós. Nós devemos andar com Ele, andar nesta luz, como Ele na luz está. Que luz é esta que nós temos que andar? A luz do conhecimento da sua graça. E aí nós concluímos esta reflexão, este pensamento, até o nosso gato para refletir. É interessante como o Peter está sempre com a gente aqui. 1 de Timóteo, carta, né? 1 de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 6, verso 16, que fala do único. Há deuses, né? Há motivos. Paulo, certa vez, lá no Areópago, no meio do povo grego, conseguiu encontrar um altar vazio e teve uma grande sacada, falou assim, esse altar vazio aí é que eu vou chamar a atenção desse povo aí para o Deus que eu estou pregando, que eles me criticam tanto e tal, ao Deus desconhecido. O único que é imortal e habita em luz inacessível. Sabe quando o sol brilha? E quando muitas vezes ele está muito intenso, que a gente tenta olhar, eu particularmente eu tenho uma dificuldade muito grande, quando o sol está muito forte, eu tenho que usar óculos escuros, não tem jeito, eu não consigo, não é nem questão de olhar para o sol, só aquele reflexo me cega. E me faz lembrar, né, quando no antigo pacto, Moisés, na sarça ardente, era o tipo da presença de Deus, uma luz que é inacessível. Ele não conseguia olhar aquela luz. E esse que é imortal e habita em luz que não é acessível, a quem ninguém viu e nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre. Assim seja, assim é. Eu costumo fazer uma analogia desse Deus que ninguém pode ver, ninguém pode conseguir, ele é inacessível dentro da constituição humana, com energia elétrica. Todos nós conhecemos aqueles 3 cabos, né? Aqueles 4 cabos que passam no poste de alta tensão, é uma linha viva da concessionária de energia, em torno de 38 kVA, 38 mil volts. E aquela energia ali, ela é inacessível, porque se nós com o nosso corpo humano tocarmos ali, se eu tocar em 2 fases daquela ali, eu tocar em uma e encostar no chão, como dizia o professor, vira o pó de espirro, eu sou carbonizado na mesma hora. Eu costumo fazer esta analogia, o poder de Deus é semelhante ao poder da eletricidade, que nós não vemos, mas dependemos dela. Nós só sentimos se tocarmos nela. Mas nos dias atuais, e daqui para frente, a dependência da eletricidade vai ser cada vez maior. Se você parar para refletir, talvez há 200 ou 300 anos atrás, não havia uma geladeira. As pessoas conservavam a sua carne com sal, as pessoas conservavam os seus alimentos com sal, de outras formas, que eu talvez não tenha estudado, não tenha lido. Hoje, quem tem a sua casa precisa ter uma geladeira. Hoje, o ser humano não vive de certa forma, a grande maioria, hoje eu dependo desta ferramenta para o meu sustento, para o meu ganha-pão. Às vezes a minha esposa falava assim, mas você está nesse celular, eu dependo porque eu divulgo o meu trabalho por aqui. A grande maioria do trabalho que eu faço, essa semana, graças a Deus, nós tivemos bastante serviço, vem por aqui. Nós temos uma dependência muito grande da energia elétrica. Eu sempre faço essa analogia. Deus foi tão sábio que Ele permitiu em um determinado tempo a descoberta, não a criação. Porque todas as coisas que existem Ele já criou. E aos poucos Ele vai dando condição ao ser humano de descobrir, de ampliar, de aperfeiçoar. E esta energia tão poderosa, esta energia tão maravilhosa, da mesma forma, nós temos a dependência de Deus, como nós dependemos da energia elétrica. Eu quero mandar um abraço ao nosso amigo Luciano, nossa amiga Jéssica, né? Que também curtiu aí o nosso vídeo. E nós finalizamos esta nossa live
com esta passagem que nós lemos e dizendo a você: não há nada nesta vida que traga mais motivação para adorar ao Deus invisível do que o conhecimento da sua graça. Quando nós conhecemos a sua graça, quando nós deixamos de lado, com todo o respeito, Soninha, as pessoas dizem assim: hoje não fui à igreja. Na verdade, meu amado, nós fomos ensinados a um vocabulário que não é muito certo. A igreja é você, Soninha, a igreja sou eu, a igreja é você, Luciano. As religiões imputam às pessoas obrigações e deveres e ensinam falsas doutrinas que prendem as pessoas à letra e não ao Criador desta letra, à luz desta letra. E a graça de Deus tira o véu, ilumina os olhos do nosso entendimento. Muitas vezes é até difícil entender e compreender determinadas coisas porque o homem é falho. Existe sim, muitos dizem que aqui existem muitas situações de fraude, quando a Septuaginta e a Vulgata compilou e deixou aqui, deixaram de inserir. Mas Deus não se deixa escarnecer e zombar. Deus continua fazendo, os atos de Deus continuam existindo. Como houve o Atos dos Apóstolos, atos dos pregadores da graça de Deus. Deus está aqui na minha vida, na sua vida. E a igreja é você, a igreja sou eu. O verdadeiro templo de Deus não é feito por mãos de homens. Haja visto o que ele fez com o templo de Israel no ano 70, que foi derrubado. O maior ícone da religião judaica foi derrubado. Porque ali no templo eles ofereciam os sacrifícios dos animais, eles levavam dízimo, eles cultuavam. Importa que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. E aonde é que os verdadeiros adoradores vão te adorar? Aonde os verdadeiros adoradores terão motivo da canção? Na sala, no quarto, na sua cozinha, no seu condomínio, caminhando, andando, passeando, correndo, na beira da praia, na beira da mata. Adoro a Deus em todos os lugares, em todos os momentos. Então reflita nas verdades da graça de Deus. Eu quero te convidar, finalizando, temos apenas mais 2 minutos. Quero te fazer um convite. Nós temos o nosso canal no YouTube. Eu quero te convidar encarecidamente, ajude-nos. Um ao outro ajudando, de certa forma, vamos crescer com este canal. Convide um irmão para assistir, para se inscrever. E fica aqui o nosso convite, o nosso ministério. Ele depende nesse aspecto da generosidade, do coração. Nosso site já está pronto, em breve teremos a nossa hospedagem para você poder ir ao site. Mas se você quiser contribuir com o Ministério Graça Intimidade, com as nossas necessidades ministeriais, procure-nos pelo telefone que está aí no Facebook, o DDD 22, o 981552308, para ajudar-nos financeiramente em termos ministeriais. Antes, ore pelo nosso ministério, use a sua confissão para dizer que estes abençoados possam ter de Deus o melhor a cada dia mais. E aí fica o meu convite para você. Quando você se inscrever no canal, eu quero convidar os irmãos também do MG Macaé. Dê o seu like, dê o seu joinha ali. Tem poucas pessoas dando joinha ali. Quanto mais joinha tiver, nós vamos expandir e crescer no canal. Você que é do MG Macaé, vá em todos os nossos vídeos que ainda não deu o seu joinha, vá lá dar o seu joinha. Nós temos mais de 60 lives aí. Participe, coopere, colabore. E vamos ajudar um ao outro. Porque a grande realidade é que nós fomos chamados. Ele se fez carne e habitou entre nós. E Ele cuida de mim através de você. E Ele cuida de você através de mim. Tenha uma semana repleta dos insights da graça de Deus, do conhecimento, do crescimento, da revelação. A nossa mente se abra para Deus, porque Deus não está engessado em uma nomenclatura religiosa de denominação evangélica, em um CNPJ. Deus não está engessado em questões humanas, em leis humanas.
no que diz respeito à vida espiritual. Então, eu desejo que a nossa semana seja uma semana próspera e maravilhosamente reflexiva naquilo que Deus tem colocado para nós. Desculpe, me passei um minuto, eram só 2, são 8h17. Boa semana para você, que a graça de Deus que já habita em você continue sopejando na sua mente e no seu coração. Boa semana.